Quero convidar a abrir sua Bíblia aí, no livro de Josué, no capítulo 15, a partir do verso 13. Josué 15, a partir do verso 13. Nós vamos ver do 13 ao 19, depois nós vamos voltar ao capítulo 14 de Josué, depois nós vamos retornar ao capítulo 13 de Números e alguns versículos, para que a gente possa situar aquilo que a gente vai compartilhar nessa manhã. O título da nossa mensagem, dessa reflexão nossa hoje, é o legado deixado pelas promessas. Anota aí, o legado deixado pelas promessas. Nós estamos falando de promessas, e toda promessa vivida, toda promessa cumprida, ela deixa legado. Então hoje nós vamos falar um pouco aqui a respeito do legado deixado por Caleb. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Fala conosco, Senhor. Aliás, continua falando conosco. Eu creio que o Senhor já falou através do louvor, através da administração oferta. O Senhor já falou conosco hoje, mas que o Senhor continue falando agora por meio da tua palavra, por meio dessa administração. Que o teu Espírito Santo possa ministrar de forma poderosa aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, Josué, capítulo 15, a partir do verso 13, diz assim: conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Anak. Caleb expulsou de Hebron os 3 anaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Daí avançou contra o povo de Levi, anteriormente chamado Kiriat-Jearim. E Caleb disse: darei minha filha Aquissa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Jearim. O Toniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Aquissa por mulher. Quando Aquissa foi ver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. E aí nós vemos aqui, Caleb tomando posse da promessa que Deus tinha feito para a vida dele, tomando posse da terra. E nesse contexto, tinha gigante nessa terra, descendente de Anak, gigante. E aí ele diz que ele faz uma proposta, assim ele apresenta a proposta: aquele que expulsasse lá, que derrotasse, ele daria a filha, semelhante a como Saul fez no tempo com Davi. Isso aconteceu e Otoniel acabou se casando com a filha dele, e aí ele dá terras a ela. Mas é interessante que ela faz um pedido a ele. O verso 19, ela fala: quero um presente. Respondeu ela: já me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e inferiores. Esse pedido dela é importante para que nós possamos entender esse contexto. E aí Caleb passa para ela a terra e passa para ela 2 fontes, que diz uma fonte superior e uma fonte inferior. Ou seja, ele deixa para ela um legado. E o que é um legado? De uma maneira muito simples, uma definição muito básica: legado é algo que deixamos para outras pessoas, aquilo que nós compartilhamos. E aí ele pode ser um bom legado ou um legado ruim. A Bíblia nos mostra diversos homens que deixaram um legado ruim.
Eli deixou um legado ruim através da rebeldia daqueles filhos dele, através do pecado dos filhos dele, né? Caim deixou um legado ruim para sua descendência. Cã, filho de Noé, deixou um legado ruim para sua descendência. E aí nós vamos vendo pessoas que deixaram legados ruins ou legados bons. Então eu e você, nós podemos e devemos deixar um legado. Todo mundo vai deixar um legado. E a primeira pergunta que nos cabe: qual o legado que nós vamos deixar? Nós vamos deixar um legado bom ou um legado ruim? Nós vivemos num país de intensa corrupção e muitos políticos que estão presos hoje estão deixando um legado ruim para os seus descendentes. É uma marca que nunca se apaga, que quando for citado, né, a ascendência daquela pessoa, ele como descendente daquela pessoa, por carregar aquele sobrenome, ele é marcado negativamente, automaticamente pode se remeter àquela pessoa. Então é uma marca que você deixa, o legado é uma marca que se deixa. Ao contrário, se for um legado bom, né, vai se remeter também àquela pessoa. Então, um legado ruim, ele pode fechar portas diante das pessoas. E um legado bom, ele pode abrir portas, né? É o chamado QI que a gente costuma dizer lá no mundo corporativo. Nós temos a nossa irmã Jo aqui, que muito tempo administrou empresas, né? Então ela sabe como é que funciona o QI. E o que é o QI? É quem indicou. Vem indicado por quem? Né? Vem indicado por fulano. Essa indicação é boa. Vem indicado por fulano. Não, por ciclano. Essa indicação já não é boa. E muitas vezes, mesmo que a gente não perceba, né, isso pode ter acontecido nos bastidores e portas podem ter sido fechadas e sem que a gente entenda por que a porta foi fechada. E aí de repente nós vamos citar a pessoa errada, né? Temos que citar a pessoa certa. Então o legado pode fazer isso. O legado tem esse poder de fazer isso. E legado também é aquilo que construímos durante a vida e que mesmo quando não estivermos mais neste mundo, continuará falando por nós. Então legado é algo que nós construímos ao longo da vida, e mesmo quando nós não estivermos aqui, vai continuar falando por nós. E nós vamos ver aqui como Caleb construiu o seu legado. Esse legado foi construído, não foi assim, foi um processo. Então ele é construído. Aquilo que nós construímos para deixar como legado, seja para os nossos descendentes ou não, mas em geral o legado é deixado, é compartilhado, é passado para os descendentes. Seja uma coisa material, uma construção que você venha fazendo há muito tempo para depois entregar. Seja uma coisa não material, mas uma conduta, uma orientação, um ensinamento, um caráter, aquilo que você passa, seja de ordem emocional, afetiva, psicológica, comportamental, melhor dizendo, ou espiritual, isso é construído. Passa por um processo. Essa semana eu estava conversando com um amigo e estava falando justamente sobre legado. E ele não sabia que a conversa que eu estava tendo com ele estava contida nessa mensagem. Eu costumo dizer para vocês que eu prego aquilo que eu vivi ou que eu estou vivendo. Quantos de nós recebemos um legado? Todos nós. Eu não vou perguntar quem recebeu, porque todos nós recebemos um legado. Você tem o seu legado pessoal, que foi delegado a você por alguém. E o legado, ele tem um poder, como eu falei aqui, impressionante. Ele pode perpetuar um nome, pode perpetuar um comportamento. Eu estou aqui com
com algo que um neto escreveu, né, endereçado a seu avô. Seu avô já havia falecido fazia uns 20 anos. E esse neto escreveu assim, de forma poética, né? Eu vejo poesia aqui, eu que sou poeta, eu identifico um toque de poesia aqui nesse escrito, e eu vou ler isso que esse neto escreveu como uma ilustração de um legado, porque a gente fala, mas parece uma coisa longe, distante, mas só para situar, só para que nós possamos entender no nosso tempo, na nossa vivência, como isso pode acontecer. E aí esse neto escreve assim, ó: esses dias tenho sentido falta de algo que não sabia explicar, uma leve angústia com tom de saudade, um pequeno aperto no peito e uma pequena lágrima contida no canto do olho, tímida e envergonhada, que teimava em cair. Com o passar dos dias, descobri que era apenas saudades de um velho turrão, um paraíba arretado, cabra macho, rei dos canivetes, cabeça dura e teimoso, mas também de bom coração, honesto, justo, família, prestativo, trabalhador, um exemplo para nós, seus descendentes. Esse é meu avô. Sabia que ia agarrar. Esse é meu avô, o vô Barbosa, o velho Chico, o seu Francisco Barbosa de Oliveira. Não esquecerei tudo o que senti na sua partida, nem tão pouco das suas histórias e muito menos dos momentos que tive ao seu lado. Tenho orgulho de ser descendente deste homem, de carregar o sangue nordestino que ele nos deu como herança e de carregar comigo a justiça que o acompanhava. Saudade do Senhor, meu vô Barbosa, nesses 20 anos nunca te esqueci. E quem é esse menino? É um sobrinho meu. E quem é o vô Barbosa? É meu pai. Então por isso que eu dei uma travada. Meu pai deixou um legado, querido, de honestidade, de justiça. Isso é muito forte na minha família. Até hoje o legado dele fala. Tem neto que fez questão de botar o sobrenome integral, é Barbosa de Oliveira. Teve um problema com a esposa, não vai entrar, é só Barbosa de Oliveira. Tal a força do legado que esse pai deixou. Paraíba Durão, arretado, o rei dos canivetes. O cara era bravo. Quando eu fiz 13 anos, que a gente diz que vira rapazinho, começa, a sair, a abrir as asas, dar uma saída, com 13 anos, lá em 1970, quando muitos de vocês não eram nascidos, que o tempo era outro. Qual foi o presente que meu pai me deu? Um canivete. Me deu um canivete, botou no meu bolso, falou, qualquer problema, solta o canivete. Por isso o rei dos canivetes. Então os netos conheciam bem o canivete. E o canivete, interessante que o canivete servia para cortar a laranja. Meu pai tinha um carinho tão grande, ele cortava a laranja, fazia um furinho, tirava uma tampinha assim, só ele conseguia, a paciência dele com os netos, com todo mundo. E aí ele diz aqui, cabeça dura, turrão, teimoso, ele não diz só as coisas boas. E eu herdei, agora vocês estão conhecendo um pouco a minha raiz, mas graças a Deus que eu estou em Cristo. E aí, nós vamos ver, e ele vai dizer, eu tenho orgulho de ser descendente desse homem. Olha o legado que meu pai deixou. Meu pai deixou um legado material, talvez não tão extenso como ele gostaria. Não foi um legado material de valor, de muito valor. Nem me deixou um legado espiritual. Mas meu pai me deixou um legado comportamental que eu tenho a responsabilidade de manter. Por isso que eu sempre digo para vocês, carisma é carisma, caráter é caráter. Então quando você se converte, você nasce de novo, seu caráter é transformado. Eu já tive o caráter formado pelo meu pai desde pequeno, embora meu pai não tenha no Cristo. Ele era justo, querido, como ele diz aqui, a justiça que o perseguia. O certo é certo, o errado é errado. Esse é o legado.
Então isso é só uma pequena amostra desse legado. Agora vamos voltar lá em Números, no capítulo 13, para nós podermos observar um pouco como esse legado de Caleb ele foi construído, já que eu coloquei aqui que o legado ele é construído durante a nossa vida, durante a trajetória da nossa vida, durante a nossa existência. Então, como eu vivo e como você vive, tem uma implicação futura nos nossos descendentes. Não afeta só a minha vida, afeta os meus descendentes, afeta aqueles aos quais eu tenho ligação. Então, verso 13, capítulo 13, verso 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Ele enviou um líder de cada tribo, 12 homens, 12 tribos. E aí no verso 6 diz assim: da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. E agora vamos para o verso 17, diz assim: quando Moisés o enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habito é boa ou ruim, se as cidades em que vive são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam os frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então ele envia, pede para que eles façam um relatório de como era a terra, e Caleb estava nesse contexto. E era o tempo da colheita das uvas. E aí nós vamos ver mais na frente aqui, que diz que 2 homens carregavam um cacho de uva. Então, já como início aqui da construção desse legado, ele foi enviado. Eles tiveram que sair para ir a um lugar, para entrar num lugar, sobre um risco, porque eles iam como espias para espiar a terra, né? Mas ele foi e cumpriu aquilo que estava determinado. E aí no verso 26 diz assim, quando eles voltam: eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, a Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Verso 28. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hetitos, jebuseus, amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos que vimos são de grande estatura. Verso 33, vimos também os gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a eles e a nós. Capítulo 14, no verso 1 agora. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivesse morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné,
dentre os quais havia observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará mostrar dessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. E agora no verso 20 ao 24 desse mesmo capítulo, o Senhor respondeu: eu perdoei conforme pediu, no entanto juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Mas o meu servo Caleb tem outro espírito, me segue com integridade, farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes herdarão. Então, aqui nessa retrospectiva, nós podemos ver como esse legado foi construído. Não veio de graça, teve um esforço, e ele andou com integridade. E Deus acentua isso: ele andou diante de mim com integridade. Então, quantos que constroem um legado e deixam um legado fora da integridade? Fruto de roubo, fruto de corrupção. Mas está aqui a construção que um homem fez de um legado para deixar, e ele construiu com integridade e com esforço. Foi construído. Se constrói um legado. Então esse é um alerta para nós hoje, que nós, como eu falei e vou acentuar mais uma vez, nós precisamos construir um legado. E aí eu pergunto: você tem construído um legado? Primeiro, se você tem construído, você tem atentado para a importância de se construir um legado. Segundo, se você tem essa noção, se você tem esse entendimento, que legado você tem construído? O que você vai deixar que depois da sua partida vai continuar falando a seu respeito? O que eu deixo? Pode ser um legado material ou não. Eu tenho um amigo que bastante tempo que eu não tenho contato, que ele trabalhava numa empresa aérea, maior empresa aérea da época nesse país, a Varig, e ele era muito bem remunerado, viajou o mundo todo, morava num lugar muito bom na zona sul de Niterói, e eu conversando com ele, e ele me falando exatamente de legado. Ele falou: o legado que eu deixo, que eu estou construindo para deixar para o meu filho, estou construindo nele, é o conhecimento. Eu estou abrindo as portas para os melhores colégios, para os melhores ensinos. Estou dando um suporte a ele, porque esse conhecimento não se perde. O bem material que eu vou dar a ele, eu vou dar. Esse pode perecer, pode se perder, mas o conhecimento que ele recebe não se perde, querido. E esse conhecimento ninguém tira de você. E aí, eu gosto daquele tempo antigo, quando os filhos caminhavam com os pais e acompanhavam os pais nas tarefas, na obra, em qualquer atividade, o filho estava lá juntinho para aprender. E eu conheço gente hoje que assim é excelente naquilo que faz, porque é fruto de um legado que teve um pai que o levava desde pequeno para o ensinar, para o formar. Agora, temos que ter cuidado para não jogar um peso, não adultizar as crianças, como nós ouvimos na sexta-feira, no nosso estudo, na intercessão,
Nós estávamos falando sobre isso. Respeitar o tempo, não posso jogar um peso. Mas o pai acompanha. Quantos pais levam o filho ao futebol, né? Ou se não leva para assistir um futebol, mas leva para começar a dar os primeiros chutes, né? E aí ele começa a despertar na criança, né? Aquela inclinação, e ali na primeira batida da bola, o pai que tem um conhecimento, ele já vê qual é a habilidade do garoto. Aí joga, né, Rogério? Joga para cima dele. Eu estava vindo com o Rogério um tempo atrás, lembrei desse fato no Alcântara, ia passando, né, ali no mercado, no Largo do Alcântara, vinha atravessando para pegarmos o carro, vimos do cartório, ele vai lembrar desse fato, fomos passando, e tinha dois rapazes lá, não sei se era motoboy, não sei o que era, não lembro agora, não sei se era camelô, eles estavam com a bola lá, jogando um pro outro, e aí um deu um chute na bola, né, estou falando chute para as moças entenderem, que na nossa linguagem ele deu um bico, pegou na veia, ele mandou, e eu vim assim, quando ela veio eu fiz assim, né, instinto, eu fiz assim para dominar no peito, mas eu lembrei que estava toda suja, me sujar, eu saí, aí ela passou, aí o Rogério falou assim, pô, não esqueceu não, eu falei, quem jogou nunca esquece, filho. Não foi? Foi no automático, eu já preparei, falei, ela vai bater, vai ficar aqui, né, mas aí eu tirei e ela passou. Então você não esquece, ou você sabe ou não sabe também. E agora também não tenta fazer não, que ela vai bater aqui, vai parar lá em Nova York, né? Então são coisas que a gente aprende. Essa vivência, ela é importante na formação de uma criança, na formação de um ser humano. E aí nós podemos ver como isso foi construído. Agora, interessante que eu fiz algumas observações aqui a respeito desse legado, como Caleb construiu, e eu quero destacar aqui. Primeiro, Caleb construiu um legado ao longo da sua existência. Isso nós já falamos. Você já pode ter vivido em uma determinada idade e não ter conseguido construir ainda, mas há tempo de construir. Sua vida está em curso. A sua jornada ainda está em curso. Então, aquilo que você não construiu tempos atrás, ainda dá tempo de construir. E essa é uma boa notícia para nós hoje. Ainda dá para construir. Lógico que quem constrói um legado mais cedo, né, vai fazer com menos esforço, vai fazer com maior qualidade. Agora, a gente corre às vezes quanto tempo? Eu já era para estar com o meu legado pronto, mas não está, então eu vou ter que correr atrás. Aí eu fico olhando para a Lívia com 14 anos, né? Ela construir esse legado aí. Olha o legado que ela pode construir. Ela está com o ministério iniciando aqui, o Ministério de Dança. Olha o legado que ela pode deixar nesse ministério. E ontem eu estava conversando com uma pessoa, já não tão jovem como Lívia, que a pessoa falou assim para mim, poxa, tão bom se naquela época lá atrás eu tivesse conhecimento e a cabeça que eu tenho hoje, né? Não é assim, irmã Sueli? Mas todo mundo fala isso. Eu já falei isso, eu vou falar isso sempre. Quem dera nós tivéssemos, né, a maturidade com 20, com 18 anos, mas não vem, isso é construído ao longo do tempo. Então Caleb construiu ao longo da sua existência. Uma outra coisa que me chama a atenção com relação a Caleb, só pode deixar um legado, ele só pode deixar um legado porque ele tinha um legado para deixar. Ele só pôde deixar um legado porque ele tinha um legado para deixar. Não podemos compartilhar aquilo que não temos. Aquilo que eu não tenho, eu não posso dar. Então isso é muito importante. Um outro fator. O legado de Caleb foi construído com esforço e retidão. Nós vimos aqui, andou na minha presença, andou diante de mim com integridade. O legado dele foi construído com integridade e com esforço. Ele se esforçou. E até na hora de tomar a posse, depois, né, 45 anos depois, que ele diz que o vigor dele era o mesmo, 85 anos, o velhinho estava no gás, né? Quem dera com 85, primeiro chegar a 85, segundo chegar com esse gás que ele tinha.
E aí ele se esforça, porque tinha gigantes lá naquela terra. A terra ainda estava sendo ocupada. Semana passada nós falamos aqui, né, que Deus tinha dado ordem de despejo. O documento já tinha sido assinado. Então aqueles gigantes tinham que sair de lá, porque eles tinham que ser desapropriados. A ordem de despejo já tinha sido dada. Mas eles não iam sair, né, por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão. Eles não iam sair, ó, o Senhor deu a terra, dá licença, é assim? Foi assim? Não, tinha gigante, e não era pequeno, era gigantão. Caleb falou, não importa ter gigante, meu filho, eu vou para cima deles, é meu, eu vou conquistar, e eu tenho um legado para deixar. Então o esforço que eu faço hoje pode diminuir o esforço do meu descendente depois. Quanto menos esforço eu fizer agora, pode ser que quem venha depois de mim vai fazer um esforço maior. Então nós precisamos entender isso. Isso é importante nós entendermos. Uma outra questão aqui. O legado de Caleb foi um legado de qualidade. Ele deixou duas fontes. Legado de qualidade. Então toma cuidado com o legado que você vai deixar. Faz o melhor. Dá aquele capricho, né? Uma palavra que a gente quase não ouve mais. Dá aquele capricho, dá aquele brilho, né? Pô, entrega o ruim não, entrega o melhor, querido. Entrega o melhor. Porque se você ama o seu descendente, você vai dar o melhor. E aí, Jesus nos faz um alerta. Vós que são maus, sabe dar coisas boas, quanto mais eu darei a quem pedir o Espírito Santo. Então não dá mal não, dá bom. Tem gente que é mal, mas dá bom. Só está delegando. É seu sangue, faz parte da mesma raiz, amém? E aí, voltando aqui para Josué, nós estávamos em Número. Josué 15, no verso 19, diz assim: quero um presente, respondeu ela, já que me deu terra no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E aí me chama a atenção o pedido da filha de Caleb. Me chama a atenção o pedido dela. Ela foi muito sábia naquilo que ela pediu. Porque ela pediu água. E por que ela pediu água? Porque sem água não tem fertilidade. Sem fertilidade não tem vida. Então ele poderia receber a terra, mas se não tem água, não tem vida. Para que haja fertilidade, tem que ter água. E ela sabiamente pediu água. E aí o que nós temos pedido ao Senhor? O que nós temos pedido ao Senhor? Todos nós queremos deixar um legado. Quem quer deixar um legado? Faz assim para mim aí. Amém? Agora, o que você tem pedido a Deus para poder deixar esse legado? Tiago, na sua carta, diz para a gente que nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal, pedimos para o nosso deleite, para o nosso prazer. E aí nós precisamos aprender a pedir bem com essa moça. Pediu água. E é interessante porque o seu pedido representava reprodução e continuidade. O seu pedido, ao pedir água, a água significava, representava reprodução e continuidade. Aí você recebe um legado, mas pode não reproduzir para deixar para gerações futuras, ou pode não haver continuidade. Acaba ali, termina ali.
Tem um livro fantástico de um psiquiatra famoso, né, que todos, acho que a maioria de nós conhece, ou se não todos, Augusto Cury, que ele diz que nós devemos formar sucessores e não herdeiros. Por quê? Porque o sucessor, ele dá continuidade. E essa moça era uma sucessora, não era apenas uma herdeira. O herdeiro gasta tudo. Aí quando vê, acabou. E aí nós vamos lá para a parábola do filho pródigo. Era um herdeiro. Pai, me dá a minha parte aí. Toma. O que aconteceu? Ele gastou tudo, Rogério. Ele acabou com tudo. Depois ficou lá míngua, né? E nós sabemos a história. E aí o que aconteceu? Ele cai em si e fala: que besteira que eu fiz. Vou voltar. Fala: pai, pequei contra o céu e contra ti. Me faz um dos seus servos. A situação estava tão ruim que ele não queria. Ele achava indigno pelo ato dele de ser recebido de novo como filho, mas sim como servo. E aí, herdeiro, querido, e não sucessor. Então, dentro de um legado, dando uma continuidade, aprendendo com essa mulher, nós precisamos aprender a ser sucessores e não herdeiros. Não termina em mim, está para além de mim, para além de nós. Quem vem depois. Por isso nós temos a visão, e a visão bíblica de discipulado, que vai continuar. Não foi assim que Jesus fez? Separou os discípulos, os comissionou, a partir deles, novos discípulos foram formados. Amém? E aí, o que ela pediu na realidade? Ela pediu vida. Ela pediu água, ela pediu vida. Amém? E aí, dentro ainda dessa condição de legado, o maior legado que podemos deixar para as pessoas é uma vida reta para com Deus, porque o maior benefício que um homem pode alcançar é a salvação. Esse é o maior legado. Qualquer legado material, qualquer fortuna que o Bill Gates, um dos homens mais ricos desse mundo, e eles adotaram um sistema lá, os bilionários, multibilionários, agora adotaram uma prática. Eles não estão deixando a herança para os herdeiros, eles estão doando em vida para instituições de caridade. A maior parte eles estão deixando. Eu acho que deixa uma parte para eles começarem dali a desenvolver. E aí, o maior legado, o maior benefício é a salvação. Marcos, no capítulo 8, verso 36, né? É apenas um verso. Vamos ver o que diz Marcos 8, 36. Marcos 8, 36. Por que esse é o 37? Volta um pouquinho, minha irmã. Aí, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, o maior benefício é a salvação. Agora põe aí, minha irmã, por favor, 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 3. Uma referência excelente para nós, de um legado espiritual. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 3.
Então deixa eu ver aqui na minha referência. Isso acontece, ao vivo acontece isso. Já foi? Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, presta atenção. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Verso 4 agora. Lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Esse é o legado, querido. Habitou primeiro na avó, na mãe e em você. Esse é o maior legado que nós podemos deixar. E aí é interessante que Caleb deu lá fontes de água, né? E aquelas fontes de água era para reprodução, era vida. Mas vamos dar uma olhada no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 1. Nós vamos ver aqui a história de uma mulher que, à semelhança da filha de Caleb, pediu água. Só que a água que ela pediu era uma água diferente, queridos. Era uma outra água, muito mais poderosa do que a água natural. João 4, a partir do verso 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele te teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar. Amém, querido? Então, Jesus, aquele poço ali, Paulo Jacó, pede água àquela mulher. Mas ele usa aquele momento
para conduzir aquela mulher à salvação. E aí, quando ela entende, ela fala: Senhor, me dá dessa água, né? Me dá dessa água, a água da vida. E aí no verso 10 desse capítulo, diz assim: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Se você conhecesse o dom de Deus. Agora vamos lá para Romanos capítulo 5, no verso 12. Aí nós vamos ver o que Paulo escreveu para esses irmãos e para essa igreja. Romanos 5, a partir do verso 12. Amém? Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões que trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se você conhecesse, soubesse com quem você está falando, você lhe pediria e eu lhe daria água viva. O dom, dádiva. E o que é dádiva, querido? É presente, é favor dado gratuitamente. Isso é dádiva. Eu e você recebemos essa dádiva de Deus por meio de Jesus, a salvação. Isso é a dádiva. Se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse, você pediria e Ele te daria a água viva, a água da vida. Amém? Agora no capítulo 7 de João, João 7, a partir do verso 37. Voltando, estávamos na mulher samaritana no capítulo 4, vamos para o capítulo 7. Nesse capítulo mostra Jesus indo a uma festa judaica, festa das cabanas, que era uma festa anual, ligada à colheita. E aí primeiro Jesus diz que não vai, diz aos irmãos que ele não vai, ele já estava sendo perseguido, procurado para ser morto, e depois ele vai à festa. E aí ele participa lá da festa. E aí no capítulo 37, no versículo 37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberíamos que nele cresce. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam, porque o Espírito ainda não tinha sido dado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão do seu interior rios de água viva. Vamos ver agora Isaías capítulo 44, a partir do verso 1. Isaías 44, verso 1. Isaías, o profeta messiânico, foi quem mais falou a respeito do Messias. Isaías, as profecias de Isaías, muitas das profecias de Isaías eram o que os teólogos denominam de dupla regência. Era para aquele povo, para Israel, para aquele tempo, mas se referia ao Messias. Era uma questão posterior. E aí nesse capítulo 44, a partir do verso 1, diz assim: Mas escute agora, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou do ventre e o que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesorum, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regato. Um dirá, pertenço ao Senhor, outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome de Israel. Pois derramarei água na terra sedenta e torrente na terra seca. Derramarei do meu espírito sobre a sua prole. E aqui é a descendência espiritual, é a descendência de Abraão. É aqui que é derramado o Espírito. Então, essa é a promessa. Isaías 58, capítulo 58, verso 10 e 11. Nesse capítulo, Deus trata através de Isaías com o povo de Israel acerca do jejum, e ele faz uma observação, ele chama a atenção daquele povo, a forma correta. Eu vou voltar aqui, eu falei o 10, 58, 10. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Repetindo, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Verso 11. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. Jorra do seu interior água viva, jardim regado, cujas águas nunca faltarão. Amém? E a promessa, querido, está dentro de você, flui do seu interior. E aí o que nos cabe fazer a partir daí? Nós vamos tapar as fontes? Nós vamos tapar essa fonte? O que nós temos que fazer?
liberar, para que ela transborde em nós e a partir de nós, e outros sedentos, como nós um dia, possam ser alcançados, possam ser saciados pela água da vida, pela água viva. Amém, queridos? Ela pediu água a Caleb, ele deu águas naturais. A samaritana estava no poço de Jacó, águas naturais, mas o que ele vem dar é uma água que sacia uma sede existencial, que está para além. Amém? Vamos pôr de pé.